Vamos orar? Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, grandioso, maravilhoso, poderoso, não há Deus como o Senhor em toda a terra, meu Pai. Só quem te conhece sabe disso. Só quem te conhece sabe o que o Senhor é capaz de fazer, revelar, justificar. Meu Pai, salvar, libertar, curar, tudo o que o Senhor é capaz de fazer. Meu Pai, nós não queremos, Senhor, fazer como Moisés fez. Buscar ao Senhor e ajuntar pessoas em volta de nós para saber o que Deus tem para ir para a vida deles e para a minha vida também. Não, Senhor. Nós queremos, em nome de Jesus, buscar ao Senhor e revelar para as pessoas aonde que é o caminho para buscar a Ele. Para que elas também tenham a revelação, possam ouvir diretamente do Senhor aquilo que o Senhor tem para a vida delas, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, toda vez que nós vamos buscar o Senhor e colocamos pessoas para realizar aquilo que o Senhor nos mandou fazer, nós estamos, na realidade, monopolizando a fé. Senhor. Todas as vezes que nós estamos pegando o nosso chamado, aquilo que o Senhor nos deu como direção e chamado, e colocando pessoas para fazerem o nosso chamado se realizarem, nós estamos, na realidade, monopolizando a fé. E eles estão terceirizando a sua fé, meu Pai. Mas quando nós verdadeiramente buscamos ao Senhor, recebemos do Senhor direção e ajuntamos as pessoas, a congregação, para buscar ao Senhor e ouvir diretamente do Senhor o que cada um tem que fazer, Senhor, com certeza nós teremos muito mais sucesso. Nós teremos muito mais sucesso e resultados, meu Pai, em nome de Jesus. Ainda que alguns muitas vezes se dispersem e vão para outro lado, vão para outro lugar, não importa, meu Pai. Debaixo da tua palavra, da tua direção e da tua ordenança e não da nossa, que recebeu a ordem do Senhor, eles vão ter muito mais sucesso e resultados do que se estivessem debaixo da nossa tutela, para cumprir aquilo que nós queremos. Meu Pai, nós sabemos que quando nós buscamos o Senhor e vamos para as pessoas passar essas informações, o Senhor nos dá regras, o Senhor nos dá ordenança, o Senhor nos dá apenas mandamentos para que nós sigamos. Mas quando, meu Pai, nós buscamos ao Senhor e ensinamos as pessoas a buscar ao Senhor também, nós temos liberdade. Nós somos livres porque o Senhor nos dá liberdade para viver uma vida debaixo do teu evangelho da graça e não de leis, em nome de Jesus. Por isso, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus que coloca no coração daqueles que são líderes na tua igreja, Senhor, que se eles querem escapar de mandamentos, se eles querem escapar de regras, se eles querem escapar de ordenanças da parte do Senhor, que eles comecem a repensar a forma que estão organizando as suas igrejas, colocando o povo debaixo da sua tutela, colocando o povo debaixo da tutela deles, meu Pai, colocando o povo debaixo da ordenança deles, colocando o povo debaixo da orientação deles e daquilo que eles querem fazer com o povo. Senhor, eu não quero isso para a minha vida. Eu quero que toda pessoa realmente que vier até mim eu possa direcionar para o Senhor, que ela não seja minha seguidora, que ela não seja a pessoa que esteja debaixo da minha orientação, da minha direção, meu Pai. E que em todos os meus cultos eu pregue sempre isso, que é no Senhor que está, meu Pai, as palavras, é no Senhor que está a direção, é no Senhor que está o Espírito que as congregações precisam, que o povo precisa, em nome de Jesus. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, eu não quero levar ordens para o povo, eu quero que o povo tenha comunhão contigo, eu quero que o povo te busque, eu quero que o povo te conheça, eu quero que o povo sinta a tua presença, meu Pai, porque quando isso acontece, há a verdadeira libertação, a verdadeira cura. A gente não precisa mais ter que ficar mandando as pessoas fazerem as coisas, porque elas recebem do Senhor diretamente o que o Senhor quer de cada uma delas. Meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço, coloca no meu coração esse espírito de voluntariedade, o espírito de fazer as coisas para o Senhor sem ter ninguém me dando ordem, sem ter ninguém me mandando, sem ter ninguém me dizendo o que tem que fazer para o Senhor, meu Pai. Porque só age assim quem não é voluntário. Uma pessoa que é voluntária, está debaixo do teu Espírito Santo, está debaixo da tua direção, ela tem a tua direção para fazer as coisas, ela não consegue ficar parada diante das coisas. Porque o teu próprio Espírito a impele, o teu próprio Espírito a conduz, o teu próprio Espírito guia ela para fazer as coisas para ti, meu Pai.
Quando o Senhor chegou diante do povo e pediu, meu Pai, para que eles voluntariamente trouxessem aquilo que o Senhor tinha dado para eles. Que o Senhor tinha dado para eles. O Senhor pediu que voluntariamente eles dessem para o Senhor. Meu Pai, se não houvesse voluntariedade dentro deles, se não houvesse um amor real e sincero pelo Senhor, dificilmente fariam, meu Pai. Não fazem. Se fazem, fazem de mau grado. Meu Pai, quantas religiões, meu Pai, têm tirado o recurso do povo, têm enganado o povo, fazendo eles adorarem aquilo que não é Deus, fazendo eles acreditarem em deuses que não existem, fazendo eles buscarem o Senhor através de homens, confiando em religiões, confiando em ministérios, confiando em líderes de igrejas como se eles fossem a solução para a vida deles e não buscam no Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, eu não quero isso para a minha vida, nunca, 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 nunca. Quando eu me reunir com qualquer pessoa que te ame, que te adore, que te sirva, é apenas para glorificar o teu santo nome, para manifestar a tua glória. Mas não para receber direção, ordens ou aquilo que eu tenha que fazer que não seja da sua boca. Meu Pai, em nome de Jesus, eu quero ter esse espírito voluntário para fazer tua obra a vida toda. Não importa o quanto de recurso eu venha a ter. Não importa o quanto que eu tenha financeiramente, ou até mesmo que eu não tenha. Se não tiver, que eu me disponha voluntariamente para oferecer os meus serviços para o teu reino, meu Pai. Para o teu reino crescer. Para o teu reino crescer na terra. Para as pessoas te conhecerem, para as pessoas saberem que tu és Deus. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço, coloca em mim esse espírito voluntário todos os dias da minha vida, Senhor. Eu quero todos os dias da minha vida estar na tua presença, te ofertando. Eu quero ter esse espírito de sabedoria sobre a minha vida. Eu quero, meu Pai, ter esse espírito de excelência sobre a minha vida. Eu quero ter o óleo da unção sobre a minha vida. Eu quero poder, no meu trabalho, em tudo aquilo que eu faço, meu Pai, ter o teu Espírito Santo me conduzindo e me guiando. Tira os impedimentos, tira os demônios, as travas, as portas fechadas, as trancas. Meu Pai, tudo aquilo que o diabo tem colocado como empecilho para impedir que eu possa avançar, porque eu possa realmente fazer o que o Senhor está me pedindo para fazer, realizar o que o Senhor está me pedindo para realizar, prosperar da forma que o Senhor está querendo que eu prospere, Senhor, em nome de Jesus eu te peço. Tira todo obstáculo de demônios, de espíritos imundos, inclusive de dentro de mim, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, dos meus olhos, dos meus ouvidos, da minha boca, meu Pai. E me dá, meu Pai, um espírito excelente que vem do Senhor para que eu possa realizar todas as tarefas, meu Pai. Tudo aquilo que o Senhor quer que eu faça com excelência e com qualidade, que realmente possa refletir a tua imagem, a tua semelhança, a tua glória. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, coloca no meu coração sabedoria. Sabedoria para fazer o que o Senhor me mandou fazer, o que o Senhor me pediu para fazer. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem me dado tudo isso. Sabedoria. Eu sei que eu poderia estar ganhando muito dinheiro com tudo isso que o Senhor já me ensinou, meu Pai. São muitas coisas. Mas eu escolhi, meu Pai, não ficar rico ou não ganhar muito dinheiro com essas coisas, meu Pai. Mas ter tempo para o Senhor, ter tempo para te adorar, ter tempo para te buscar, ter tempo para estar na tua presença. Preservar a vida eterna que o Senhor me prometeu. Esse é o meu alvo principal, porque essa vida passa rápido e logo acaba. E daqui a pouco eu estarei velho e morrendo, meu Pai. E a vida passou, e o que eu fiz pelo teu reino? O que eu fiz para a tua palavra avançar nessa terra? O que eu fiz para as pessoas conhecerem o Senhor e te adorarem? Nada. Só conquistei coisas para mim, e isso eu não quero para a minha vida, Senhor. Eu quero sim os dons, o espírito de sabedoria, tudo aquilo que o Senhor coloca sobre a minha vida, mas para o teu reino. Para que o teu reino cresça, o teu reino seja glorificado, o teu reino seja santificado, tudo aquilo que o Senhor me deu, eu te devolvo, meu Pai, para que o teu reino cresça nessa terra. Porque eu sei que o Senhor tem tesouros superiores para mim quando a terra for realmente estabelecida com o teu reino. Quando tudo for estabelecido na terra como a tua vontade, meu Pai, eu tenho certeza que o Senhor tem coisas e riquezas e coisas que eu vou poder viver na minha vida. Eu vou poder usufruir na minha vida muito mais do que essas coisas que tem na terra. Em nome de Jesus, por isso eu te peço, Senhor, não permita que eu perca esse foco. O foco de estar sempre guiando e sendo guiado pelo teu Santo Espírito. Guiando as pessoas para o teu Santo Espírito e ser guiado pelo teu Santo Espírito, para que eu não venha me tornar escravo das coisas que o Senhor me dá, para que eu não venha me tornar escravo de tudo aquilo que o Senhor tem me dado, Senhor, em nome de Jesus. Mas que eu coloque eles no lugar deles.
Não importa quanto conhecimento, quanto entendimento, quanta capacidade, quantos dons que o Senhor me dá, Senhor. Não permita que nunca esses dons na minha vida se tornem, meu Pai, um Senhor. Se torne um Senhor e domine a minha vida ao ponto de me tirar da tua presença, de te adorar, de te buscar e te servir, porque esse é o meu maior desejo, o meu maior interesse. É o que eu mais coloco em primeiro lugar, Senhor. Tira tudo que o Senhor quiser. Quer tirar a casa, tira. Quer tirar emprego, tira. Faz o que o Senhor quiser. Mas eu te peço, nunca tire de mim essa oportunidade de te adorar, de te servir, de te buscar, de estar falando com o Senhor, orando. Enfim, tudo aquilo que eu posso fazer com o Senhor, em nome de Jesus. Porque isso sim me dá prazer. Isso me dá satisfação, Senhor. Isso realmente me dá motivo para continuar vivo nessa terra ainda. Por isso, em nome de Jesus, permita que eu te sirva, que eu te adore, me encha de sabedoria para que o teu reino avance através da minha vida, pela minha vida, para todos os ambientes que eu entrar e que eu chegar, em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, toma posse. Glória a Deus, a paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Estamos no jejum de Êxodo, 35 de 40 dias. 35 de 40 dias. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 35, em nome de Jesus. Êxodo, capítulo 35. E diz ali: Então fez Moisés ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: Estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que fizer obra nele morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado, falou Moisés, mais a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, e trará a oferta alçada ao Senhor, ouro e prata e cobre, como também pano azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho e peles de texugos e madeiras de cetim, e azeite para a luminária e especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático, e pedras sardônicas e pedras de engastes para o éfode e para o peitoral, e todos os sábios de coração entre vós virão e farão tudo o que o Senhor tem mandado. O tabernáculo, a sua tenda, e a sua cobertura, e os seus colchetes, e as suas tábuas, e as suas barras, e as suas colunas, e as suas bases, a arca e os seus varais, e o propiciatório, e o véu da coberta, a mesa e os seus varais, e todos os seus utensílios e os pães da preposição, e o castiçal da luminária, e os seus utensílios, e as suas lâmpadas, e o azeite para a luminária, e o altar do incenso, e os seus varais, o azeite da unção, e o incenso aromático, e a coberta da porta à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, e o crivo de cobre que terá seus varais, e todos os seus utensílios, e a pia e a sua base, as cortinas do pátio, e as suas colunas, as suas bases, e a coberta da porta do pátio, as estacas do tabernáculo, e as estacas do pátio, e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para administrarem o sacerdócio. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés, e veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor, para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. E assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas e pendentes, e anéis e braceletes, e todo vaso de ouro, e todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que se achou com pano azul e púrpura e carmesim, linho fino e pelos de cabras, peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de texugos, os trazia. Todo aquele que oferecia oferta alçada de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que se achava com madeira de cetim, e trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as mãos, e traziam o fiado, o pano azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria fiavam os pelos das cabras. E os príncipes traziam pedras sardônicas e pedras de engastes para o éfode e para o peitoral, e especiarias e azeite para a luminária, e para o óleo da unção, e para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse,
pela mão de Moisés, aquilo trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício, e para inventar invenções para trabalhar em ouro, e em prata e em cobre, em artifício de pedras para engastar, e em artifícios de madeira para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros, a ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda obra de mestre e a mais engenhosa, e a do bordador em pano azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino, e a do tecelão, fazendo toda a obra e inventando invenções. Amém? Glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor? Amém, em nome de Jesus. Para que a gente possa se situar, porque eu não sei se você está acompanhando o jejum desde o começo, ou está pegando agora, entrou agora nesse capítulo que é o 35, jejum 35 de 40 dias. Nós estamos aqui numa situação onde Moisés estava com Deus no monte, e Deus passou e ordenou para ele coisas que ele deveria fazer e passar para o povo. E agora Moisés, no capítulo aqui 35, está ajuntando, reunindo todo o povo de Israel, para poder pegar aquilo que Deus falou para ele no monte, passou para ele como informação no monte, e estar passando para cada um deles qual seria a sua tarefa e qual seria a sua atitude diante daquilo que Deus havia feito. Para você entender mais ou menos como é que a gente pode diminuir o tempo que a gente tem, né, dirimir esse tempo, para não ficar perdendo muito tempo. Porque muitas vezes a gente perde muito tempo. Como? Tentando centralizar as coisas em nós. Nós vamos buscar a Deus, Deus fala conosco, o Espírito Santo de Deus fala conosco, Deus nos move, Deus nos orienta. Porém, ao invés de nós pegarmos as pessoas e colocarmos elas em contato com o Senhor, para que o Senhor dê direções, dê orientações para elas, assim como deu para nós ficamos esperando que Deus passe para nós passarmos para as pessoas. Isso demanda tempo, isso demanda muitas vezes uma perda também de comunicação. Porque quando você recebe a informação de alguém, repassa essa informação, pode haver perda da informação, tanto da tua parte ao passar a informação, como da pessoa que está recebendo a informação. E aí vem a execução da tarefa. Mas entenda comigo aqui, conforme diz no próprio texto. Moisés foi então lá buscar o Senhor falou com ele, olha o que ele fez, olha. Fez Moisés ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes, né? Então hoje o modelo de igreja que nós vemos é o mesmo. É o mesmo. Os líderes de religiões querem ajuntar pessoas para passar para as pessoas o que Deus tem como projeto, tem como plano. Isso perde-se muito tempo com isso. Porque até que eu receba a informação de Deus, prepare ela, prepare uma palavra, prepare os textos, prepare uma aula, prepare uma instrução, dê cursos, teologia, essas coisas e tudo mais, para ensinar para a pessoa. Fora que não é Deus quem está falando sou eu. Deus me passou e eu estou passando a informação para a pessoa. Então isso daí você se perde muito tempo com esse tipo de coisa. E fora que também as pessoas perdem informações, porque quando você vai passando informação para alguém, essa pessoa não absorve tudo, aí passa para outro, não absorve também tudo. Quando você vai ver lá no fim, o que foi passado, na verdade, foi totalmente inferior àquilo que você passou desde o início. Porque há uma perda de comunicação durante todos esses processos de passar a informação. Porém, quando nós vamos direto na fonte, direto no Senhor, cada um é treinado, preparado, qualificado e habilitado para buscar diretamente no Senhor as informações, para se ajuntar com Deus, para participar de um culto com o próprio Senhor e receber do Senhor aquilo que Deus quer que seja feito, que seja direcionado. A perda das informações não existe. Porque a própria pessoa está recebendo diretamente do Senhor as informações. E muitas vezes nós vemos nas igrejas a mesma coisa. Igrejas que passam anos com pessoas nos seus ministérios e essas pessoas não saem do lugar onde estão.
Essas pessoas continuam com as suas vidas medíocres, afastadas de Deus e apartadas do Senhor, vivendo sua própria vida e buscando seus próprios caminhos e interesses. Deus aqui continua dizendo, e ordenou que se cumprisse, olha, 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo. O sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que fizer obra nele, morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradias no dia de sábado. Você já prestou atenção aqui qual que é o motivo de Deus estar fazendo isso? Por que que Deus instituiu um dia para o povo realmente pegar e não fazer nada e se consagrar para Deus? Porque Deus conhecia a natureza dos israelitas. Deus conhecia a natureza daquele povo. E existem pessoas que são iguais nos dias de hoje. Deus sabia que eles, se não tivessem um dia separado, eles não consagrariam nem sequer um dia. E é tanto que nem o sábado consagraram, né? Por quê? Porque uma pessoa que ela já é disciplinada, ela já é preparada, ela já tem um desejo de estar na presença de Deus, de buscar ao Senhor, de querer estar ao lado do Deus que criou ela não precisa de um dia para guardar e repousar. Ela faz aquele dia o dia dela de repouso, ela não aguenta ficar sem o Senhor, um dia sequer. Ok? Então Deus estabeleceu realmente esse dia aqui do repouso para ver se os israelitas se tocassem, que eles precisavam de Deus. Eles precisavam de uma comunhão com Deus, eles precisavam do Espírito Santo de Deus. E muitas vezes nós, no nosso coração, achamos que porque nós temos algumas coisas, conquistamos algumas coisas, a vida está boa para nós. Ah, não, mas eu já está tudo bem, está tudo em paz, tudo dando certo, tudo funcionando, então eu não preciso me posicionar diante de Deus. Mas isso é um ledo engano. Isso é uma forma errada de se pensar. Porque na realidade a tua comunhão com Deus não tem a ver com o que está dando certo ou não está dando certo. Deus não é um tampa-brecha nem repara buracos. Deus não tem a obrigação de ficar consertando erros e coisas erradas na tua vida. O motivo da tua comunhão com Deus, o motivo da tua santificação com Deus, o motivo de você guardar todos os dias para Deus, é para que Deus trabalhe na tua vida, no teu ser, no teu pensamento, sentimento na tua vida e te transforme na imagem e semelhança dele e faça você tomar posse de tudo aquilo que ele tem para a tua vida. Quanto mais tempo você fica afastado do Senhor, mais você viverá os seus próprios planos, mais você viverá mais o que te interessa, as coisas que são do seu interesse, e perderá aquilo que Deus verdadeiramente tinha guardado para a tua vida e reservado. Porque você se embrenhou, você se tomou a direção, o rumo, você tomou as rédeas da sua vida e decidiu seguir os seus próprios caminhos. Uma vez que você fez isso, você vai conquistar aquilo que o teu limite consegue conquistar. Porém, quando você fala, não, peraí, além dos meus esforços, além da minha força de vontade, além dos meus interesses e buscar essas coisas, eu vou colocar Deus em primeiro lugar. Então Deus vai te lapidar, vai tirar tudo aquilo que não é da vontade dele e vai colocar a vontade dele e vai te preparando para viver tudo aquilo que ele tem para a tua vida, que é superior a qualquer coisa que você já tenha conquistado ou venha conquistar. Porque como diz a palavra do Senhor, as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. E muitas pessoas acham que enriquecer é ter muito dinheiro, mas não é. A riqueza não tem a ver com o dinheiro. A riqueza tem a ver com vários outros fatores na sua vida. Você precisa ter o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo produzido na tua vida, ele vai te dar uma capacidade de você viver nesse mundo sem ser dominado, sem ser escravo de nada, mas ter a liberdade no Senhor para viver uma vida com qualidade diante do Senhor, adorando Ele e buscando a Ele, guardando para Ele todos os dias. Então você está entendendo? Muitas vezes Deus ele estabelece determinadas regras, determinadas leis, determinadas atitudes e ordenanças para as pessoas. Por quê? Porque elas querem viver afastada de Deus. Porque elas querem viver seu próprio caminho. Elas querem traçar o seu próprio rumo e tomar as rédeas da sua própria vida. Então o que Deus faz? Dá leis, dá ordenança, coloca homens para subjugar ela, elas se tornam escravas de determinadas situações. Não é verdade? Você pode ver que toda pessoa que não quer se sujeitar a Deus e levou uma vida afastada de Deus, mas buscando os seus próprios interesses, ela é escrava em alguma área na sua vida diante de alguma pessoa.
Alguma pessoa tem domínio em alguma área na vida dela, não só às vezes nenhuma, mas em várias áreas. Ela é dependente dessas coisas. Por quê? Porque ela recebeu ordenanças, ela recebeu leis. Toda pessoa que toma essa atitude, ela acaba vivendo debaixo de leis, de regras. Porém, aquele que fala assim, não, peraí, eu vou tratar Deus como meu pai, o meu criador, ele já não vive mais debaixo de regras, ele vive debaixo da lei, lei da graça, a lei da liberdade que Deus dá. Deus o manda fazer as coisas. Ele não precisa mais ficar lendo coisas ou procurando coisas para poder saber o que Deus quer, não. O próprio Deus fala com ele o que quer dele e o que quer que ele faça e direciona ele para que se cumpra a vontade de Deus na vida dele. Você já prestou atenção aqui no que aconteceu quando Deus chegou para Moisés e mandou Moisés falar com o povo sobre esse assunto aqui também, além do sábado? Tomai de vós do que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto. Atrará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre. Aí Deus começa a citar todas as coisas que ele precisava para que fosse ofertado para ele como oferta alçada, para que fosse construído o tabernáculo, a arca da aliança, o santuário, todas as coisas que Deus precisava para a construção, a tenda, tudo que Deus precisava, ele pediu para que o povo voluntariamente trouxesse para ele. Mas veja bem, vamos entender aqui o seguinte: Deus foi quem havia dado para eles. Tudo aquilo que eles tinham, eles estavam numa condição de escravo, Deus tirou eles de escravo, e ainda eles saíram com despojo. Saíram abençoados pelo próprio Deus, com a sorte de bênçãos que Deus havia feito com que os próprios egípcios dessem para eles e doassem para eles. Ok? Então, na verdade, tudo aquilo que eles tinham não eram deles. Não eram deles. Era do próprio Deus. O próprio Deus havia dado para eles. Mas a forma como Deus age conosco, nos dando a liberdade, nos dando o direito de decisão, de decidir o que a gente quer fazer com aquilo que ele nos dá. Deus poderia muito bem chegar aqui e falar assim, olha, vocês vão me dar e ponto final, porque é meu. Foi o que dei para vocês, inclusive a vida foi o que dei para vocês. O ar que vocês respiram foi o que dei para vocês. O alimento que vocês comem sou eu que estou dando para vocês. Todas as coisas que vocês têm sou eu que estou dando para vocês, inclusive a vida. E Deus poderia exigir deles que trouxessem as coisas que Deus estava querendo. Ele era Deus, é o Criador, ele é o Criador dos céus e da terra, ele não tem essa obrigação de pedir que voluntariamente as pessoas se coloquem à disposição dele. Mas Deus não quer nada que não seja por amor. Deus não quer nada de você que não seja algo que você dê realmente porque você entende o motivo de estar oferecendo. Por isso, quando você está oferecendo algo para Deus, é muito importante o que você vem carregando dentro de você. Por que você está trazendo para o Senhor? Por que você está consagrando ao Senhor? Por que você vai na igreja? Por que você ora? Por que você lê a palavra? Por que você medita? Por que você compartilha? Por que você pratica? Tudo isso não tem nenhum sentido se não parte de um coração sincero de alguém que é filho e que encara Deus como seu pai. E vou te dizer uma coisa, Deus não é como os homens. Os homens você pode dissimular, né? Você pode dar uma de artista, representar diante dele uma coisa que você não está sentindo. Mas diante de Deus não funciona. Deus ele sente o que você está sentindo quando você se apresenta a ele em qualquer coisa que você faça. Eu vejo aquelas pessoas que vão orar como se fosse uma obrigação e não vê a hora de terminar a oração. Ela vai começar a orar e falar, não vejo a hora de acabar logo esses 5 minutos de oração que eu tenho que orar, 2 minutos de oração, 1 minuto que eu tenho que orar de oração. E aí elas oram diante de Deus como se fosse um ritual, uma obrigatoriedade. Elas não entendem o que realmente está envolvido, que é um relacionamento, que é o verdadeiro amor que você tem por ele, que é o sentimento de gratidão que você tem por tudo que ele já te fez. Quando você perde essas referências, você deixa de ter essas referências na tua vida, de quem é o teu Criador que te formou, e que quando você se aproxima dele, tem que se aproximar de uma maneira sincera, verdadeira, em espírito e verdade. Você deixa de receber de Deus a verdadeira atenção que ele tem para te dar.
Então Deus aqui, mesmo tendo poder e autoridade para exigir do povo, ele permitiu que o povo oferecesse voluntariamente. E olha, eu vou te dizer uma coisa, pelo que eu leio aqui, nem todos trouxeram e nem todos ofereceram. Porque a voluntariedade, o amor a Deus, o desejo de querer ver o reino de Deus estabelecido na terra, não vem de qualquer pessoa. O desejo de trabalhar na obra de Deus, de fazer com que o reino de Deus prospere e dê certo, aquele vai dar. Entenda isso, não entenda. Entenda no teu coração e na tua mente, o reino de Deus vai ser estabelecido na terra, quer você queira, quer não. A vontade de Deus vai ser feita na terra, quer você queira, quer não. Você pode ser a pessoa mais afastada de Deus, mais rebelde, que gosta de ficar provocando a Deus, fazendo coisas que não agradam a Ele, não interessa. Deus vai estabelecer a vontade dele na terra. Porém, ele procura pessoas para que ele possa dar autoridade e poder para participar do estabelecer do reino dele na terra. Ele procura súditos, ele procura pessoas que amem a ele, filhos que adorem a ele em espírito e verdade, que falem, não, pai, eu quero o teu reino de verdade, eu sinto dentro de mim a vontade de ver teu reino governando sobre toda a terra. E luta por isso. Por que Deus quer isso? Por que Deus quer um sentimento verdadeiro? Por que Deus não quer você adorando Ele por obrigação ou por necessidade? Eu estou passando por um problema, deixa eu buscar a Deus. Eu estou passando por luta, deixa eu buscar a Deus. Aí você passa da luta e volta para a sua vida, viver sua vida e praticar as coisas que você faz. E não é esse tipo de coisa que Deus quer. Por que Deus quer esse envolvimento conosco real, completo, o todo nosso? Deus quer realmente que a gente adore a Ele acima de todas as coisas. Porque, meu amado, nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra contra principados, potestades, dominadores, autoridades do ar nas regiões celestiais. E só existem demônios, existem espíritos imundos. E os filhos das trevas que vivem aqui na terra, que são influenciados por demônios, aqueles que sabem que são influenciados por demônios já assumiram realmente o papel de que são filhos do diabo e querem adorar o diabo mesmo e seguir o caminho do diabo, e aqueles que estão sendo influenciados nem sabem que estão sendo influenciados pelo diabo, esses daí, eles vão querer se levantar contra todo aquele que busca a Deus de verdade. Porque eles estão tão envolvidos com as trevas, eles estão tão envolvidos com as coisas do inimigo, que eles acham que eles estão fazendo certo quando eles forem se levantar contra as coisas de Deus, contra a palavra de Deus, contra as práticas que são de Deus, para continuar nas práticas deles demoníacas. Eles acham que estão fazendo algo de Deus na cabeça deles, o Deus deles, que permite que eles façam o que quiserem. E Deus, na sua sabedoria, sabe que existem pessoas que, enquanto nós estamos aqui orando, nós estamos lendo a palavra, nós estamos meditando, nós estamos buscando as coisas do Senhor, existem até mesmo no teu bairro, muitas vezes na tua família, pessoas que estão se consagrando a demônios. Pessoas que estão buscando a demônios, que assumiram já que não quer mudança na sua vida. Elas gostam da vida do jeito que está. Elas se conformaram com a vida delas do jeito que está e não quer que Deus mude isso. Então essas pessoas que estão sob influência demoníaca estavam também servindo a demônios quando Deus deu essa ordem aqui para os israelitas. Quando Deus pediu para que eles construíssem um tabernáculo, a Arca da Aliança, e adorassem a Deus ali, e trouxessem todas aquelas coisas, Deus estava querendo dizer para eles assim, para resumir para você entender. Olha, as nações vizinhas estão oferecendo sacrifícios, e o que eles têm para o inimigo, o diabo, para os demônios, para os espíritos demoníacos, para continuar nas práticas deles, para continuar no pecado, para continuar nas situações que eles estão vivendo. Eles estão oferecendo coisas. E esses demônios, esses espíritos malignos, o próprio Satanás, ele dá do poder dele e da autoridade dele para que eles façam essas coisas, para que eles pratiquem essas coisas. Você já percebeu que tem pessoas que elas praticam as coisas erradas, elas praticam coisas demoníacas, elas não sentem remorso, elas não sentem culpa, elas não sentem nenhum tipo de sentimento contra aquilo que elas estão praticando? Eu te pergunto, por que elas sentem isso? Por que elas não se sentem realmente culpadas do pecado que estão cometendo e acham que não tem problema continuar pecando?
Conheci pessoas que antes de se converter, elas faziam coisas loucas e não tinham medo. Ex-traficantes, ex-vendedores de drogas, ex-prostitutas, enfim, toda sorte de malignidades que eles praticavam, eles faziam e não tinham medo. Viciados em cigarro, fumavam e não tinham medo de morrer de câncer. E eles acreditavam dentro dele que aquilo que eles estavam praticando não ia trazer consequência na vida deles. Acreditavam tanto, que o próprio diabo dava poder para eles para isso. Você está entendendo porque tem pessoas que pegam um revólver e saem por aí matando pessoas e não sentem remorso, e não sentem culpa? Você entende porque tem pessoas que adoram deuses criados e não sentem culpa? Pessoas que estão debaixo de domínios, de dominadores que dominam elas nas enfermidades, enganam elas dizendo que elas vão ser curadas buscando a homens, buscando a medicina, pagando planos de saúde, e elas continuam fazendo essas coisas mesmo sem viver a cura e pagam. E não se preocupam com isso, não acham errado. Porém, se alguém vai para a igreja para ser curado, ela acha que é mentira, que é ilusão, que é engano. Isso não existe. Peraí, se não existe a cura através de Deus, existe a cura através de um homem, através de um médico, através de um plano de saúde. Você entendeu? São demônios, são espíritos demoníacos que querem deixar elas debaixo do domínio deles. Porque se elas saírem debaixo do domínio deles, elas vão querer servir a Deus e vão ver que não precisam tanto dessas coisas. O domínio da vida delas está na mão de Deus. O reino de Deus está sobre elas, e não o reino do mundo. Você já viu que tem pessoas que consagram a sua vida ao trabalho e ao dinheiro e vivem anos e anos e anos trabalhando e ganhando dinheiro? Perdem até sua saúde, deixam de ter uma vida própria para ganhar dinheiro e trabalhar pelo dinheiro? São espíritos demoníacos, são demônios, que a pessoa não tem um equilíbrio para que ela possa ter uma vida diante de Deus e também ter suas coisas financeiras. Que ela vá no médico, mas tenha um domínio, tenha um controle de falar, peraí, médico, você só pode até aqui, você é homem. Eu não vou pagar para você para ter cura, porque você não tem como me curar. É enrolação, é enganação. Eu prefiro ajudar no reino de Deus, o reino de Deus crescer, porque pela fé eu tenho certeza que você é curado. E vive a cura. É isso que é interessante. Com Deus a gente é curado todos os dias. Ou você acha que a gente não fica doente por quê? Porque nós somos perfeitos? Nós somos santos? Não. É porque Deus cuida da gente, Deus nos cura. Deus coloca sobre nós o Espírito Santo dele para que a enfermidade não entre. Porém, se você deixa que a tua incredulidade entre, ainda que você busque a Deus, se a tua incredulidade entrar, a enfermidade entra junto. A mentira do inferno entra junto. O engano de Satanás, que quer te afastar do que Deus está te oferecendo, entra junto. E você começa a aceitar as mentiras do diabo como sendo verdade. Meu caro, quando Deus deu tudo isso aqui para o povo de Israel, o que eles fizeram para ter isso? Eles trabalharam para Deus 8 horas, 12 horas para Deus para poder receber tudo isso que eles tinham, que eles estavam ofertando? Não. Eles não trabalharam um dia sequer para Deus. Eles simplesmente se colocaram debaixo da autoridade de Deus e Deus deu tudo isso para eles. Agora eu te pergunto, por que você acha que se você buscar a Deus em primeiro lugar, se você colocar a Deus em primeiro lugar todos os dias da tua vida, Deus não vai abrir as portas para você, Deus não vai te abençoar, Deus não vai colocar na tua mão muitas coisas que você está tentando buscar na tua força? Junto com todas as coisas que você está querendo, Deus vai acrescentar saúde, Deus vai acrescentar paz, longanimidade, bondade e fé, todo aquele fruto do Espírito que tem lá em Gálatas. São milhares de coisas que Deus faz na nossa vida quando a gente se posiciona ao lado dele e a favor dele. Quando a gente coloca o reino dele em primeiro lugar, Deus nos dá muitas coisas que você nem imagina. Só que o inimigo sabe disso, o diabo sabe disso, as nações vizinhas sabem disso. Sabem que se você não busca a Deus, você é uma presa fácil, você entra debaixo do domínio deles. Porque pense comigo, imagina se todas as pessoas começarem a acreditar em Jesus, a buscarem a Deus e serem curadas através da fé. O que vai acontecer com a medicina hoje que fatura milhões às custas das pessoas?
de planos de saúde que não dá saúde, de hospitais que você tem diagnóstico e às vezes fica internado lá, sem cura. O que você acha que esses médicos, a medicina, vão fazer quando não tiver gente doente? Responde para mim. Eles vão ficar sem poder ganhar dinheiro. E eles não querem isso, eles precisam desse salário deles. Porque eles acreditam que o dinheiro é a solução para a vida deles. Sem dinheiro, eles não vão conseguir viver. E Deus está falando, não, meu querido, você não precisa de dinheiro, você precisa da minha bênção. Você precisa da minha aprovação, você precisa da minha autoridade, você precisa do meu Espírito Santo na tua vida. Porque se você tiver isso, o teu dinheiro será bendito. Você está entendendo? Porque veja bem, imagina você chegar diante de um médico que tem a autoridade de Deus. E você falar, eu estou com câncer. Ele fala, tá bom, peraí que eu vou orar. Eu vou orar primeiro por você, para que a gente depois faça o exame. E Deus curar a pessoa ali na hora do câncer, e ela é curada. E aí depois ela vai ver o exame e fala, olha, já saiu o teu câncer. O que vai acontecer? As pessoas vão querer buscar aquele médico. Falar, pois esse médico cura de uma maneira diferente. Ele cura através da fé. Ele cura através da nossa fé no próprio Criador. Mas hoje, o medo que os médicos têm, porque existe uma obrigatoriedade de que todo aquele que frequenta a medicina não possa exercer a cura pela fé. Porque está tirando o lucro deles. Quantas pessoas hoje pagam por remédios, por plano de saúde, por todo tipo de cura? Vão nas farmácias, você passa nas farmácias, elas estão sempre lotadas de pessoas comprando remédios e nunca são curadas, estão sempre voltando lá para comprar remédio. Estão sempre voltando lá para comprar mais remédio e mais remédio. Passa uma semana, um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, morre e ainda tomando aqueles remédios. Dependente daquilo. Agora você imagina se essas pessoas libertas desse domínio, desse espírito demoníaco, e ela acreditando que agora Deus pode libertar elas dos remédios. Você entende porque hoje é uma briga, uma guerra ferrenha contra as religiões que pregam a cura, que inclusive curam as pessoas? Quando você frequenta um culto e sai de lá curado, meu Deus do céu, os cientistas, os incrédulos, os ateus, falam que é mentira, que isso daí é engano, isso daí não existe. Porém, pagar um plano de saúde e ir no médico e depender do remédio existe. Um médico que diz que você está doente sem prova nenhuma, ele acredita. Que você está com câncer, que você está com essa doença, que você está com aquela, você acredita. Ele pega uma máquina, faz uma leitura do teu corpo, te mostra, você acredita. Você está entendendo? Isso é, você acredita no que a pessoa está te dizendo, um ser humano, que não cura nem a ele mesmo, e não acredita no que o teu Deus que te criou pode fazer. Você está perdendo com isso. É uma perda desnecessária. Você precisa entrar no santuário de Deus, porque quando você entrar no santuário de Deus, ele vai te libertar, ele vai te mostrar a verdade, como disse o próprio Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que Jesus conseguia realizar tantas obras maravilhosas e viver tantas maravilhas na vida dele? Porque ele tinha comunhão com o Pai. Ele buscava o Pai e ao buscar o Pai fazia aquilo que o Pai mandava ele fazer. E hoje os seres humanos não estão fazendo isso. Eles pegam a vida deles que Deus deu. Deus dá a vida para eles, dá saúde, dá o ar para respirar, dá o alimento. Aí sabe o que eles fazem? Eles pegam a vida deles e saem por aí fazendo o que querem. Além de pegar as coisas de Deus e comercializar para que as pessoas se tornem escravas deles. Isso é, você quer comer? Você vai ter que trabalhar para mim. Trabalhar pelo dinheiro. E ainda, para piorar, faz tudo isso e oferece sacrifícios para deuses criados. Agora, o que você acha que vai acontecer com a vida dessas pessoas por causa do Deus que criou todas as coisas? Você acha que ele vai ficar quieto? Ele vai ficar observando e vai falar, não, coitadinho dele, ele é tão bonzinho, ele só não quer me adorar. Ele é tão legal, ele faz tantas coisas boas na terra,
ajuda tantas pessoas, mas ele não quer me adorar. Então não se preocupa, eu estou com ele mesmo assim. Ô, meu querido, ele é Deus. Ele te criou para adorar ele, foi só para isso. O resto é tudo acessório. Todas as coisas que você fizer, o segundo mandamento, que é amar o teu próximo como a ti mesmo, são acessórios. O primeiro mandamento é Deus em primeiro lugar. Tu tem que pôr ele em primeiro lugar na tua adoração. Tudo que você for fizer tem que ser para ele, você tem que consagrar para ele, você tem que glorificar ele e tirar os deuses criados, porque Deus vai julgar todo Deus que não existe. E quem está adorando Deus que não existe vai também junto. Ou você acha que não? Não, Deus não vai não. Ele é Deus para você fazer o que quer. Não existe isso. Os israelitas achavam que eles estavam sendo libertos do Egito, estavam sendo tirados do Egito com mão forte, com sinais, prodígios e maravilhas, para viver uma vida fazendo agora livre, fazendo o que eles queriam. Olha, eu vou libertar vocês do Egito, vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel e vocês vivam a vida como quiser. Não, é evidente que não. Deus tinha propósito. Deus tinha trabalho para eles. Deus tinha fazeres para eles. Deus tinha direções, planejamentos, propósitos de vida para eles. Por isso, você que aceitou Jesus e se batizou nas águas, tira isso da tua cabeça, que você acha que só frequentar um culto você está servindo a Deus. Não é para isso. Olha aqui que Deus diz. Deus diz que ao trazer tudo isso era para fazer algo. O povo teria que trabalhar em prol agora do propósito que Deus tinha para a vida deles de abençoar eles. Isso é, Deus ia dar sabedoria, ia dar mantimento, ia dar tudo o que eles precisavam. Em troca, eles só precisavam adorar a Ele como único Senhor, o Criador dos céus e da terra. Olha que troca maravilhosa, já imaginou? Você ter tudo o que você precisa na tua vida, principalmente em matéria de cuidados que Deus te dá, em troca de você só adorar Ele, não escolher mais nenhum outro Deus, não ter nenhum outro tipo de Deus na tua mente, nos teus pensamentos, na tua vista para você enxergar, nos teus ouvidos, na tua boca. Adorar somente a Ele, nada mais que Deus pedia, só isso. Olha que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa que Deus estava oferecendo para eles. E conforme nós podemos ver aqui, tudo isso Deus exigia que fosse voluntário. Os deuses das nações, os demônios, espíritos imundos e os deuses das nações, eles não trabalham para eles voluntário não, viu? Vai para você ver no centro de macumba, vai para você servir numa igreja que tem Deus criado para você ver. Lá não tem nada de voluntariado não, meu querido. Você vai ter que fazer as coisas e olha lá, e se não fizer ainda, acontece coisa que você nem imagina. Por quê? Porque são demônios. São demônios. Porém, Deus, para nós, Ele nos dá a oportunidade de manifestar o sentimento de querer, o desejo de querer, voluntariar-se para fazer aquilo com amor e dedicação. Por isso você precisa começar a mudar os teus sentimentos de quando você ora para Deus. Você precisa mudar os teus pensamentos quando você ora para Deus. Você tem mais prazer de quando termina a oração para ir fazer tuas coisas. Você tem mais prazer de quando realmente você está fazendo as coisas do que você está fazendo para Deus alguma coisa? É este o teu real sentimento? Orar, ler a Bíblia, jejuar, se consagrar, falar de Deus para as pessoas, te dá tanto prazer quanto fazer outras coisas? Ou mais prazer do que fazer outras coisas? Pois eu vou te dizer uma coisa, Deus sabe, Deus percebe, Deus sente. E quando você faz algo que não seja realmente sincero e verdadeiro para Deus, Ele não recebe. Ele não recebe. Deus, Ele quer a disposição do teu coração. Ele precisa da disposição do teu coração. Quando você se posiciona para adorar Ele, quando você se posiciona para buscar a Ele, quando você se posiciona para fazer aquilo que Ele vai te propor para fazer. Você sabe por que existem muitas pessoas hoje na igreja que estão conformadas em frequentar cultos
em apenas ficar executando tarefas dentro de um ministério? Por causa da falta de disposição do coração. Porque se elas tivessem um coração disposto para o Senhor, elas já estariam recebendo do próprio Deus o que tem que ser feito. Uma pessoa que depende de outro para saber o que Deus quer dela é porque ela não está se dispondo para Deus como deveria. Ela não está se posicionando diante de Deus como deveria. E Deus está te chamando hoje para você mudar, para você virar uma chave, para você se converter desse caminho. Para você começar a se colocar diante de Deus de tal maneira que Ele vai começar a te dar coisas e te dar direção. Ele vai te mostrar o caminho, vai te mostrar a verdade, Ele vai te dar no final vida, vida com abundância. Por isso, em nome de Jesus, vigia. Vigia na forma como você tem buscado a Deus. Deus diz aqui que Ele colocou um espírito sobre a vida deles para realizar aquelas tarefas. Pense comigo, povo escravo, um povo que nunca tinha frequentado faculdade, um povo que não tinha estudo, não frequentou nem a primeira série, um povo que não tinha estudo, um povo que não tinha frequentado nem a primeira série de uma escola. E eles fizeram coisas de artistas, de melhores faculdades no dia de hoje não conseguem fazer. Obras de arte que eles fizeram, coisas grandiosas e maravilhosas, se você for ver, a Arca da Aliança, a tenda, o santuário, o Santíssimo, o Santo dos Santos, as taças, os castiçais, todos aqueles utensílios, tudo aquilo que eles estavam fazendo era coisa que tinha que vir de alguém que criou eles. Agora eu quero deixar para você o seguinte: até quando você vai confiar que uma faculdade, uma escola pode te dar mais conhecimento e entendimento do que o teu Criador? Até quando você vai achar que o teu estudo, a tua formação escolar, a tua capacidade de realização tem mais autoridade do que aquilo que Deus tem para te oferecer? Você sabe por que existem tantas faculdades e escolas de ensinos espalhadas pela terra? Porque Deus, ao olhar para a terra e ver que as pessoas não queriam buscar nele o conhecimento, a sabedoria, receber esse espírito para a realização que Deus tinha para a vida de cada um deles, Deus deu para pessoas dominarem sobre eles. O povo de Israel se tornou escravo do Egito porque eles não quiseram se sujeitar a Deus. Aí Deus colocou uma nação para oprimir eles. Porque toda vez que você não se posiciona diante de Deus, você não recebe de Deus poder e autoridade para não se tornar escravo de alguém. Toda vez que você não aceita o teu Criador como aquele que deve governar a tua vida e reinar sobre a tua vida, alguém se levantará para governar sobre você. E você se tornará escravo desse alguém. Hoje as pessoas buscam nas faculdades, nos cursos de teologia, até nas igrejas agora, buscam nos cursos de teologia, em psicologia, advocacia, direito, medicina, engenharia, enfim, todas essas áreas. As pessoas buscam diante do ser humano, o conhecimento, o entendimento dessas áreas, porque não quer se posicionar diante de Deus para que Deus mostre realmente o que tem para a vida dele. E ao não fazer isso, Deus coloca para eles serem subjugados por outras pessoas. Tudo é assim na vida. Por isso que as pessoas hoje buscam conhecimento, buscam entendimento, buscam aprender coisas. Para quê? Para que elas possam dominar sobre aqueles que não sabem. Porque um dono de uma empresa, ele governa sobre a vida dos seus funcionários porque ele conhece, ele sabe fazer aquele serviço. E ele executa aquele serviço. Então ele pega a mão de obra e paga a mão de obra das pessoas para que elas façam tarefas que ele não quer fazer, mas ele sabe fazer. Você está entendendo como funciona a vida? Então você quer ser escravo? Você quer estar debaixo do domínio de pessoas ou você quer dominar? Você quer ter domínio, você quer ter o controle, você quer ser cabeça, você quer estar acima
de todas as situações na tua vida, todas que se levantarem na tua vida. Se você escolher realmente estar acima de todas as situações na tua vida, porque eu vou te dizer uma coisa, até mesmo esses empresários, advogados, psicólogos, engenheiros, enfim, que têm esse conhecimento, mas não têm a Deus, eles estão subjugados e debaixo de algum domínio de alguma coisa e de alguém. Eles estão. Então, se você quer realmente não estar debaixo de domínio de qualquer coisa que não seja o teu Deus que te criou, porque você quer ter a vida eterna e você quer ter uma vida com muito mais qualidade da parte do teu Criador, eu te aconselho a você começar a colocar Deus em primeiro lugar na tua vida e a buscar nele esse espírito aí que Deus tem para a tua vida de sabedoria, de inteligência, de invenções, inventar coisas, de bordar, de engenharia, de mestre. Toda boa obra que você imaginar na vida, Deus tem para a tua vida, Ele abre o teu entendimento, Ele te dá sabedoria para realizar coisas que o ser humano não pode fazer. Mas para isso você precisa começar a entender no teu espírito a importância de você colocar Deus como Senhor da tua vida. Senhor da tua vida. Existem muitas vidas que estão perdendo os seus talentos, o seu chamado. O chamado que Deus tem para a vida delas deixaram de ser manifestos porque elas foram buscar em homens. Não quiseram se sujeitar a Deus, então Deus colocou homens para dominar sobre a vida delas. E é interessante, sabe o que eu acho? É que eles pagam caro por isso. Deus está oferecendo gratuitamente para eles, só em troca de adoração, em troca de um posicionamento sério, em troca de não tratar ele de maneira relaxada, mas porque veja bem, ó, pense comigo, uma pessoa que paga para fazer uma faculdade, fica anos pagando, quantas horas de estudo e dedicação ela tem que fazer para poder ter o diploma na mão e depois exercer aquilo que ela está querendo? São anos, horas dedicadas dentro da faculdade e fora da faculdade. E às vezes são pessoas que dizem que não tinham tempo para Deus. Mas para isso teve. Aí conseguiu tempo para isso as coisas. Aí foi lá e fez a faculdade durante todo aquele ano para poder exercer a função que ela colocou à disposição para fazer, não foi? Agora eu te pergunto, se você começar a fazer isso com Deus, o que você acha que vai acontecer com a tua vida? Se você começar a tratar Deus como você tratou sua faculdade, como você tratou os seus cursos, como você trata muitas coisas que você trata na sua vida de uma maneira séria. O que você acha que Deus é capaz de fazer por você? Você só vai entender isso quando você se posicionar. Você só vai viver isso quando você se posicionar. E entender isso quando você se posicionar. Porque quando você se posicionar, Deus vai começar a te mostrar como Ele te diferencia dos outros, mostrando toda a verdade à tua volta. É algo diferente, meu querido. É diferente quando você é capacitado pelo próprio Senhor, habilitado pelo próprio Senhor. Deus derrama sobre você um poder, uma autoridade, o Espírito Santo dele para fazer algo, e quando você busca aquilo da sua própria força, do seu próprio entendimento, ou com algumas pessoas te dando isso daí que você está querendo, é totalmente diferente, porque junto com aquilo que Deus nos dá, Ele nos dá autoridade contra os espíritos imundos, contra o próprio Satanás, contra os demônios, contra os filhos das trevas. E você vai precisar dessa autoridade quando chegar a hora de você ter que enfrentar oposição na área que você resolveu se dedicar, que você resolveu se entregar. Você vai precisar de autoridade de Deus para permanecer de pé quando vier a provação que Deus traz para toda a terra. Deus traz provações para toda a terra. E essa aprovação só passa quem realmente tiver de Deus um selo, uma aprovação. Deus precisa olhar para você e dentro de você ele perceber que existe realmente um sincero sentimento de adorá-lo acima de todas as coisas e como único Deus, Criador dos céus e da terra, seu Filho como sacrifício vivo que morreu por nós na cruz e o Espírito Santo como aquele que vai fazer a obra na tua vida em nome de Jesus. Tenha isso como base e você vai ver como Deus vai começar então a liberar para você coisas que você não tinha capacidade de fazer pelo poder que ele tem na vida dele. Leve a sério o teu Deus, pegue um pouco do seu dia e consagre ao Senhor.
Busque ao Senhor, se encha das coisas do Espírito Santo de Deus e você vai ver como tua vida vai começar a ter um outro sentido, um outro rumo. Deus vai te guiar e vai te direcionar em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Toma posse. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, grandioso, maravilhoso, poderoso, não há Deus como o Senhor em toda a terra, meu Pai. Só quem te conhece sabe disso. Só quem te conhece sabe o que o Senhor é capaz de fazer, revelar, justificar. Meu Pai, salvar, libertar, curar, tudo o que o Senhor é capaz de fazer. Meu Pai, nós não queremos, Senhor, fazer como Moisés fez. Buscar ao Senhor e ajuntar pessoas em volta de nós para saber o que Deus tem para ir para a vida deles e para a minha vida também. Não, Senhor. Nós queremos, em nome de Jesus, buscar ao Senhor e revelar para as pessoas aonde que é o caminho para buscar a Ele. Para que elas também tenham a revelação, possam ouvir diretamente do Senhor aquilo que o Senhor tem para a vida delas, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, toda vez que nós vamos buscar o Senhor e colocamos pessoas para realizar aquilo que o Senhor nos mandou fazer, nós estamos, na realidade, monopolizando a fé, Senhor. Todas as vezes que nós estamos pegando o nosso chamado, aquilo que o Senhor nos deu como direção e chamado, e colocando pessoas para fazerem o nosso chamado se realizarem, nós estamos, na realidade, monopolizando a fé. E eles estão terceirizando a sua fé, meu Pai. Mas quando nós verdadeiramente buscamos ao Senhor, recebemos do Senhor direção e ajuntamos as pessoas, a congregação, para buscar ao Senhor e ouvir diretamente do Senhor o que cada um tem que fazer, Senhor, com certeza nós teremos muito mais sucesso. Nós teremos muito mais sucesso e resultados, meu Pai, em nome de Jesus. Ainda que alguns muitas vezes se dispersem e vão para outro lado, vão para outro lugar, não importa, meu Pai. Debaixo da tua palavra, da tua direção e da tua ordenança e não da nossa, que recebeu a ordem do Senhor, eles vão ter muito mais sucesso e resultados do que se estivessem debaixo da nossa tutela, para cumprir aquilo que nós queremos. Meu Pai, nós sabemos que quando nós buscamos o Senhor e vamos para as pessoas passar essas informações, o Senhor nos dá regras, o Senhor nos dá ordenança, o Senhor nos dá apenas mandamentos para que nós sigamos. Mas quando, meu Pai, nós buscamos ao Senhor e ensinamos as pessoas a buscar ao Senhor também, nós temos liberdade. Nós somos livres porque o Senhor nos dá liberdade para viver uma vida debaixo do teu evangelho da graça e não de leis, em nome de Jesus. Por isso, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus que coloca no coração daqueles que são líderes na tua igreja, Senhor, que se eles querem escapar de mandamentos, se eles querem escapar de regras, se eles querem escapar de ordenanças da parte do Senhor, que eles comecem a repensar a forma que estão organizando as suas igrejas, colocando o povo debaixo da sua tutela, colocando o povo debaixo da tutela deles, meu Pai, colocando o povo debaixo da ordenança deles, colocando o povo debaixo da orientação deles e daquilo que eles querem fazer com o povo. Senhor, eu não quero isso para a minha vida. Eu quero que toda pessoa realmente que vier até mim eu possa direcionar para o Senhor, que ela não seja minha seguidora, que ela não seja a pessoa que esteja debaixo da minha orientação, da minha direção, meu Pai. E que em todos os meus cultos eu pregue sempre isso, que é no Senhor que está, meu Pai, as palavras, é no Senhor que está a direção, é no Senhor que está o Espírito que as congregações precisam, que o povo precisa, em nome de Jesus. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, eu não quero levar ordens para o povo. Eu quero que o povo tenha comunhão contigo. Eu quero que o povo te busque, eu quero que o povo te conheça, eu quero que o povo sinta a tua presença, meu Pai, porque quando isso acontece, há a verdadeira libertação, a verdadeira cura. A gente não precisa mais ter que ficar mandando as pessoas fazerem as coisas, porque elas recebem do Senhor diretamente o que o Senhor quer de cada uma delas. Meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço, coloca no meu coração esse espírito de voluntariedade, o espírito de fazer as coisas para o Senhor sem ter ninguém me dando ordem, sem ter ninguém me mandando, sem ter ninguém me dizendo o que tem que fazer para o Senhor, meu Pai. Porque só age assim quem não é voluntário. Uma pessoa que é voluntária, está debaixo do teu Espírito Santo, está debaixo da tua direção,
ela tem a tua direção para fazer as coisas, ela não consegue ficar parada diante das coisas. Porque o teu próprio espírito a impele, o teu próprio espírito a conduz, o teu próprio espírito guia ela para fazer as coisas para ti, meu Pai. Quando o Senhor chegou diante do povo e pediu, meu Pai, para que eles voluntariamente trouxessem aquilo que o Senhor tinha dado para eles. Que o Senhor tinha dado para eles. O Senhor pediu que voluntariamente eles dessem para o Senhor. Meu Pai, se não houvesse voluntariedade dentro deles, se não houvesse um amor real e sincero pelo Senhor, dificilmente fariam, meu Pai. Não fazem. Se fazem, fazem de mau grado. Meu Pai, quantas religiões, meu Pai, têm tirado o recurso do povo, têm enganado o povo, fazendo eles adorarem aquilo que não é Deus, fazendo eles acreditarem em deuses que não existem, fazendo eles buscarem o Senhor através de homens, confiando em religiões, confiando em ministérios, confiando em líderes de igrejas como se eles fossem a solução para a vida deles e não buscam no Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, eu não quero isso para a minha vida, nunca, 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 nunca. Quando eu me reunir com qualquer pessoa que te ame, que te adore e que te sirva, é apenas para glorificar o teu santo nome e para manifestar a tua glória. Mas não para receber direção, ordens ou aquilo que eu tenha que fazer que não seja da sua boca. Meu Pai, em nome de Jesus, eu quero ter esse espírito voluntário para fazer tua obra a vida toda. Não importa o quanto de recurso eu venha a ter. Não importa o quanto que eu tenha financeiramente ou até mesmo que eu não tenha. Se não tiver, que eu me disponha voluntariamente para oferecer os meus serviços para o teu reino, meu Pai. Para o teu reino crescer. Para o teu reino crescer na terra. Para as pessoas te conhecerem, para as pessoas saberem que tu és Deus. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço, coloca em mim esse espírito voluntário todos os dias da minha vida, Senhor. Eu quero todos os dias da minha vida estar na tua presença, te ofertando. Eu quero ter esse espírito de sabedoria sobre a minha vida. Eu quero, meu Pai, ter esse espírito de excelência sobre a minha vida. Eu quero ter o óleo da unção sobre a minha vida. Eu quero poder, no meu trabalho, em tudo aquilo que eu faço, meu Pai, ter o teu Espírito Santo me conduzindo e me guiando. Tira os impedimentos, tira os demônios, as travas, as portas fechadas, as trancas. Meu Pai, tudo aquilo que o diabo tem colocado como empecilho para impedir que eu possa avançar, porque eu possa realmente fazer o que o Senhor está me pedindo para fazer, realizar o que o Senhor está me pedindo para realizar, prosperar da forma que o Senhor está querendo que eu prospere, Senhor, em nome de Jesus eu te peço. Tira todo obstáculo de demônios, de espíritos imundos, inclusive de dentro de mim, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, dos meus olhos, dos meus ouvidos, da minha boca, meu Pai. E me dá, meu Pai, um espírito excelente que vem do Senhor para que eu possa realizar todas as tarefas, meu Pai. Tudo aquilo que o Senhor quer que eu faça com excelência e com qualidade, que realmente possa refletir a tua imagem, a tua semelhança, a tua glória. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, coloca no meu coração sabedoria. Sabedoria para fazer o que o Senhor me mandou fazer, o que o Senhor me pediu para fazer. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem me dado tudo isso. Sabedoria. Eu sei que eu poderia estar ganhando muito dinheiro com tudo isso que o Senhor já me ensinou, meu Pai. São muitas coisas. Mas eu escolhi, meu Pai, não ficar rico ou não ganhar muito dinheiro com essas coisas, meu Pai. Mas ter tempo para o Senhor, ter tempo para te adorar, ter tempo para te buscar, ter tempo para estar na tua presença. Preservar a vida eterna que o Senhor me prometeu. Esse é o meu alvo principal, porque essa vida passa rápido e logo acaba. E daqui a pouco eu estarei velho e morrendo, meu Pai. E a vida passou, e o que eu fiz pelo teu reino? O que eu fiz para a tua palavra avançar nessa terra? O que eu fiz para as pessoas conhecerem o Senhor e te adorarem? Nada. Só conquistei coisas para mim e isso eu não quero para a minha vida, Senhor. Eu quero sim os dons, o espírito de sabedoria, tudo aquilo que o Senhor coloca sobre a minha vida, mas para o teu reino. Para que o teu reino cresça, o teu reino seja glorificado, o teu reino seja santificado, tudo aquilo que o Senhor me deu, eu te devolvo, meu Pai, para que o teu reino cresça nessa terra. Porque eu sei que o Senhor tem tesouros superiores para mim quando a terra for realmente estabelecida com o teu reino. Quando tudo for estabelecido na terra como a tua vontade, meu Pai, eu tenho certeza que o Senhor tem coisas e riquezas e coisas que eu vou poder viver na minha vida. Eu vou poder usufruir na minha vida muito mais do que essas coisas que tem na terra. Em nome de Jesus, por isso eu te peço, Senhor, não permita que eu perca esse foco. O foco de estar sempre guiando e sendo guiado pelo teu Santo Espírito.
guiando as pessoas para o teu Santo Espírito e ser guiado pelo teu Santo Espírito, para que eu não venha me tornar escravo das coisas que o Senhor me dá, para que eu não venha me tornar escravo de tudo aquilo que o Senhor tem me dado, Senhor, em nome de Jesus. Mas que eu coloque eles no lugar deles. Não importa quanto conhecimento, quanto entendimento, quanta capacidade, quantos dons que o Senhor me dá, Senhor. Não permita que nunca esses dons na minha vida se tornem, meu Pai, um Senhor. Se torne um Senhor e domine a minha vida ao ponto de me tirar da tua presença, de te adorar, de te buscar e te servir, porque esse é o meu maior desejo, o meu maior interesse. É o que eu mais coloco em primeiro lugar, Senhor. Tira tudo que o Senhor quiser. Quer tirar a casa, tira. Quer tirar emprego, tira. Faz o que o Senhor quiser. Mas eu te peço, nunca tire de mim essa oportunidade de te adorar, de te servir, de te buscar, de estar falando com o Senhor, orando. Enfim, tudo aquilo que eu posso fazer com o Senhor, em nome de Jesus. Porque isso sim me dá prazer. Isso me dá satisfação, Senhor. Isso realmente me dá motivo para continuar vivo nessa terra ainda. Por isso, em nome de Jesus, permita que eu te sirva, que eu te adore, me encha de sabedoria para que o teu reino avance através da minha vida, pela minha vida, para todos os ambientes que eu entrar e que eu chegar, em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Toma posse.